Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nesse vídeo aqui agora, eu vou explicar para vocês o que é a lei dos senos. No vídeo anterior, eu expliquei e demonstrei para vocês o que é a lei dos cossenos. E agora, nesse vídeo, eu vou explicar e demonstrar para vocês o que é a lei dos senos. Bom, assim como na lei dos cossenos, a lei dos senos ela tem, assim, a sua peculiaridade, que é a do uso dos senos. A lei dos cossenos utiliza o cosseno e a lei dos senos utiliza seno. Assim como a lei dos cossenos, a lei dos senos ela está aí para nos auxiliar a montar relações trigonométricas dentro de um triângulo que não seja retângulo. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês, né, a respeito do teorema de Pitágoras também, que a gente pode utilizá-lo em um triângulo retângulo. Aí, se o triângulo não é retângulo, a gente não pode utilizar o teorema de Pitágoras. E aí, o que acontece? A gente tem duas possibilidades. Ou utilizar a lei dos cossenos ou utilizar a lei dos senos. Então, vamos lá. A princípio, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar uma circunferência, dado o centro e um ponto. Então, está aqui uma circunferência centrada em A. Só por uma questão assim de centro mesmo, eu vou chamar esse centro aqui de C de centro. Tá? Acho que é mais, sei lá, o olho da gente aceita melhor, né? Um C de centro. E agora, nessa circunferência, eu vou pegar três pontos. Bom, já tem o ponto B ali, vamos pegar o ponto A e o ponto D. Com esses pontos aqui agora, eu vou montar um triângulo. É o famoso triângulo inscrito em uma circunferência. Por que ele é inscrito na circunferência? Porque todos os vértices dele estão sobre a circunferência. E eu posso mexer isso aqui à vontade, ó, colocar o triângulo no formato que eu quiser, tá? E ora esse centro estará fora do meu triângulo, ora esse centro estaria em cima, ora esse centro estaria dentro. É irrelevante a situação que a gente vai pegar. Agora, eu vou fazer algumas construções dentro dessa figura aqui. O que eu vou fazer? Ó? A gente tem que o segmento BC é raio. Então, eu vou até colocar o rótulo dele como sendo Rzinho. E se a gente tem esse raio de cá, então, obviamente, a gente vai ter o raio também para cá, se a gente continuar esse segmento aqui, né? Então, eu vou continuar. Vou traçar uma semirreta aqui, ó, passando pelo C. E agora eu vou marcar esse ponto aqui, ó, que é a interseção dessa semirreta com a circunferência. Então, aqui é a interseção entre dois objetos. Está lá esse pontinho aqui. Vou construir agora o segmento CF, que também vai ser R, né? E vou apagar aqui. Vou tirar a exibição dessa semirreta que eu não preciso. Vamos lá, então, vamos colocar isso aqui também de R'. Então, aqui ficou R1 porque o software aqui ele não aceita, viu, gente? Duas nomenclaturas iguais para elementos diferentes. Mas R1, Rzinho, os dois são raios, tudo bem? E por uma também questão de nomenclatura aqui, o software ele mudou esse ponto B para ponto E, depois que eu fiz a construção aqui da semirreta. Mas não tem problema não, agora o triângulo se chama AED, irrelevante em relação a isso, tá? Bom, então, esse segmento EF, ele é diâmetro, né? Porque ó, ele passa pelo centro da circunferência. Ou seja, se ele é diâmetro, então ele tem a medida valendo 2R. Então, o segmento EF vale 2R porque ele é o diâmetro. Bom, eu vou agora completar, vou ligar aqui esse segmento a F. Ó. Vou montar um outro segmentozinho aqui. Bom, e agora perceba o seguinte. Eu tenho aqui, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, né? Mas os triângulos que eu quero trabalhar são o EDA, que é esse triângulo aqui com segmentos pretos, e agora também um novo triângulo, que é o EFA, que eu vou colocar de vermelho. Bom, a gente tem aqui agora muitas coisas para como conclusões.
né? Conclusões aqui que a gente pode tirar. Primeiramente, ó, este ângulo aqui em vértice D, tá vendo aqui, ó? Ele olha para esse arco EA. Ó. E esse ângulo, também em vértice F, ele olha para o mesmo arco, EA. Dentro de uma circunferência, quando a gente tem ângulos inscritos olhando para o mesmo arco, eles têm a mesma medida. Ó, então, nesse caso aqui, eu até coloquei para deixar o ângulo para vocês verem que dá 48,02 os dois, né? E eu posso mexer aqui, ó, que vai continuar sendo 48,02, porque aquilo ali é uma medida fixa de arco, né? Esse tamanho EA aqui, ó, ele não mexeu. Agora, eu vou mudar ele. Ó. Percebam que os ângulos que olham para esse arco ainda são os mesmos. Ó. Os valores estão diminuindo, aumentando, mas eles estão sendo sempre o mesmo valor. Vamos deixar assim mesmo. Bom, como não me interessa aqui essas medidas, eu vou tirar esses rótulos, porque eu não preciso disso. Mas o que eu quero é o seguinte, que esse ângulo dele tem a mesma medida desse ângulo aqui do vértice em F. Tá? Bom, aí tem uma outra conclusão aqui muito importante a ser tirada desse triângulo vermelho. Note que um dos lados desse triângulo passa pelo centro da circunferência. Toda vez que um dos lados de um triângulo inscrito for o diâmetro, esse ângulo aqui, ele vale 90 graus. Então, esse triângulo AEF, ele é retângulo. E aí, ele sendo retângulo, eu posso aplicar aqui seno, cosseno em relação a esse ângulo aqui. Ó. Então, o seno desse ângulo verde, que é do ângulo F, ele é o cateto oposto, que é o EA, dividido pela hipotenusa, que é o EF. Ou seja, lá, o seno de F, né, do ângulo que está ali no vértice F, é o EA dividido por EF. Só que o EF é o 2R. Logo, eu vou substituir aqui esse EF por 2R. Bom, agora tem um pequeno detalhe, que na verdade é um grande detalhe. Esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida desse ângulo de cima. Como eles têm o mesmo valor, então os senos deles também têm o mesmo valor. Então, no lugar desse seno de F, eu vou escrever seno de D, porque lembrem que o meu triângulo original era esse AED. Esse foi o triângulo construído no começo. Portanto, está lá, ó, seno de D é o EA sobre 2R. Eu vou agora multiplicar isso aqui cruzado, eu vou passar esse 2R para a esquerda e esse seno dividindo. Dessa maneira aqui, ó. Ou seja, então, o diâmetro dessa circunferência, ele é a razão entre o lado EA, que é esse aqui, e o seno do ângulo que olha para ele. Muito bem. Agora, qual que é a questão? Vejam que eu passei o diâmetro partindo do vértice E. Se, porventura, eu tivesse passado o diâmetro partindo do vértice A, ó, eu teria aqui o diâmetro passando pelo AC e esse C chegando em alguém, sei lá, um ponto M qualquer aqui, né? Eu teria esse diâmetro aqui, ó. Tendo esse diâmetro aqui, eu iria construir um triângulo, quer ver? Vou até fazer aqui, ó. Vamos supor que o ponto tivesse batido nesse lugar aqui, ó. Aí eu teria o triângulo EGA. E eu iria fazer a mesma coisa, porém no triângulo EGA. E aqui, ó, qual a relação que nós encontraríamos? Eu teria que 2R seria o ED, né, que seria esse lado aqui, ó, ED, dividido pelo seno desse ângulo que estaria aqui embaixo. E se eu tivesse passado o diâmetro pelo DC alguma coisa, ou seja, aí esse ponto G estaria do lado de cá, né? Aí eu teria montado o seguinte triângulo, ó, EGD. E aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu iria encontrar que 2R seria a razão entre o DA e o seno desse ângulo E aqui, ó. Ah, então, o que acontece? Dependendo
do local, dependendo de qual seja o diâmetro que eu pego, eu encontro razões utilizando os outros lados e os outros ângulos. Mas eu sempre vou ter o quê? O lado dividido pelo seno do ângulo que está olhando para ele. Então, olha aqui, ó, o ângulo é D. Ele está olhando para qual lado do triângulo? O EA. Ou seja, então, ó, qual que é a nossa lei dos senos? Qual que é a relação que a gente tem aqui entre os lados e os senos dos ângulos que olham para ele? A princípio, eu tinha esse triângulo aqui, ó. Inclusive, esse vértice aqui, ele era o vértice B, inicialmente construído, né? Depois que eu fiz essa semirreta para cá, esse ponto aqui se tornou o E. Mas não tem problema. A, B, D, sem problema algum. Mas esse B aqui é o E, tá? Então, já vamos até colocar aqui, ó, como sendo o E. Bom, aí, o que a gente vai ter, então? Esse ângulo aqui, ó, ele olha para o lado EA. Então, que relação que a gente tem? Então, esse lado EA, ele vai ser proporcional ao seno desse ângulo, assim como este lado ED vai ser proporcional ao seno desse ângulo aqui, ó, de vértice em A, que está olhando para ele. Assim como o lado AD vai ser proporcional a esse ângulo aqui de vértice em E, que está olhando para ele. E todos eles serão proporcionais ao diâmetro. Ou seja, nós teremos isso daqui. Então, essa é a lei dos senos, dado um triângulo qualquer. E quando eu falo triângulo qualquer, é qualquer triângulo mesmo. Pode ser um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Ah, e se for um triângulo retângulo? Não teria problema nenhum, você teria um ângulo reto. Se você teria um ângulo reto, você teria que calcular o seno de 90, que é 1, ou seja, alguma dessas frações aqui teria o denominador 1. Então, não tem problema nenhum. E só voltando aqui, que eu disse no início, ó, eu poderia ter construído esse triângulo com esse centro do lado de fora. Isso, em momento algum, mudaria o fato das minhas construções, aquelas que eu fiz para poder obter, né, todas essas relações aqui, ó, tá certo? Então, essa lei dos senos, pessoal, nada mais é do que uma proporção entre razões que você obtém mediante o quê? Os lados e os senos dos ângulos que olham para ele. Então, quanto mais eu mexer aqui nesse triângulo, ó, né, quanto mais eu mexo, eu vou alterando as medidas aqui desses lados. Só que, consequentemente, eu também altero os ângulos. Olha para esse ângulo D aqui, ó. Ele foi ficando bem menor, ó. Vou chegando ele para cá, ele vai ficando bem maior. Inclusive, agora ele é até um ângulo obtuso, né? Então, proporcionalmente falando, as alterações que eu faço aqui, elas se mantêm, ó, porque nós temos uma proporção aqui, tá? Essas divisões, elas continuam dando o mesmo resultado. Por conta disso, a gente pode mexer aqui tranquilamente, sem problema nenhum. Eu posso até diminuir o tamanho do raio aqui, ó, mexendo na circunferência. Aí, no caso, esse 2R, o valor dele muda, né, porque o raio seria outro. Porém, essas relações, essas proporções, elas vão se manter. Então, note o seguinte, você pode utilizar o raio da circunferência circunscrita ao seu triângulo. Bem como também você não tem essa necessidade. Por quê? Olha só, você pode utilizar essas duas frações aqui, ó. Se o exercício te der esse lado é A e esse lado é D, bem como um dos ângulos, né, que olha para um desses lados, beleza, você acabou de montar uma regra de 3, ó, porque você vai ter 3 valores e esse aqui seria o seu x, por exemplo. Tá? Você encontraria o seno do outro ângulo. Se o exercício te der o raio e um dos lados, acabou, você encontra um ângulo desse triângulo. Se o exercício te der o diâmetro e um ângulo, perfeito, você consegue encontrar um dos lados desse triângulo. Então, a lei dos senos, ela não te obriga a utilizar o raio. Ela te dá a opção de utilizar esse raio, caso o exercício tenha dado para você o raio e, a partir dele, você precise calcular alguma coisa. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a lei dos senos e deixo para vocês, então, o meu abraço.